Bom, nesta terça-feira, logo no final da manhã, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus, suspendendo a transferência do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para um presídio federal no Mato Grosso do Sul. A transferência havia sido determinada pelo juiz Marcelo Bretas na semana passada. O procurador Sérgio Pinel alegou que Cabral teve acesso a informações indevidas de dentro da cadeia lá no Rio de Janeiro. Os advogados apontaram risco à integridade de Cabral e alegaram que o ex-governador atuou na transferência de integrantes do Comando Vermelho que estão detidos exatamente nesse presídio lá em Campo Grande. Para o ministro Gilmar Mendes, aliás, a menção de Cabral a familiares de Bretas não se trata de ameaça ou recebimento de informação privilegiada por parte do PMDBista. Ô Vera, começo com você esse tema. O que você achou da decisão do ministro Gilmar Mendes? Qual a análise que você faz da própria, o que ele alegou na decisão? Patrick, na semana passada eu fui bastante enfática sobre, ao dizer que eu achei um absurdo aquela postura do governador Sérgio Cabral na audiência. Continuo achando. Se eu acho que não se configura uma ameaça, a gente ficou em dúvida aqui sobre esse termo ameaça. A própria Andreasa foi bastante claro ao dizer que não via ali uma ameaça. Mas eu acho que houve um deboche, houve desrespeito à autoridade judicial, houve um comportamento incompatível por parte de um acusado, de um réu e, na verdade, já sentenciado, já condenado a muitos anos de prisão. Eu acho que esse comportamento incompatível, esse deboche, essa falta de postura ali do Sérgio Cabral para com o juiz, justificaria uma medida dele, entre outras medidas, essa da transferência, por achar que ele está tendo ali acesso a informações, está pedindo informações de fora da cadeia, de maneira, pelo menos, a constranger o juiz. Mas eu considero que a decisão do ministro Gilmar Mendes, tecnicamente, está correta. Tecnicamente, ela é defensável. Ele diz ali, ele evoca os artigos do Código que dizem que um preso pode, sim, ter contato com notícias do mundo exterior. Ele não está confinado, ele não está impedido de ter informações. E a defesa do ex-governador Sérgio Cabral anexou ao processo uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo que traz essa informação a respeito da família do juiz Marcelo Bretas ser comerciante do ramo de bijuterias. Portanto, não foi um dossiê, não foi uma investigação paralela que a defesa do Sérgio Cabral levou para ele lá dentro do presídio. Eles tiveram acesso a algo que era uma informação tornada pública por um meio de imprensa. Portanto, eu acho que a decisão do ministro, nesse caso, é defensável. Sentenças são reformadas toda hora, para isso existem as outras instâncias, para isso existe a capacidade de recurso. Se eu acho que ele deveria ser transferido para um presídio federal, eu acho. Acho que um preso sentenciado há tantos anos, que é chefe de uma organização, não deveria ficar preso no estado no qual já foi governador, no qual tem acesso a algumas regalias, no qual tem acesso a alguns benefícios que outros presos não têm. Mas eu acho que dentro da alegação feita pelo Ministério Público, eu acho que é defensável a decisão do ministro Gilmar Mendes. E você, Madu, o que você pensa a respeito? Eu concordo com a Vera no que diz respeito ao deboche, a atitude dele de deboche com relação à justiça. E esse habeas corpus do Gilmar Mendes, apesar de tecnicamente parecer perfeito, quer dizer, eu não tenho conhecimento jurídico suficiente, mas se a Vera diz assim, então eu vejo como a continuação dessa ofensiva dessa grande articulação, né, que passa pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário, que tem por objetivo botar areia na Operação Lava Jato, nas investigações, fazer um bate-bate mortadela, não valeu nada, passar borracha para 2018 e o Brasil continuar onde é que está. O Serginho Cabral percebeu isso, né, se juntou a essa grei, essa malta, né, e eu acho o seguinte, e concordo novamente com a Vera, o seguinte, ele já está condenado a 72 anos de prisão, é um elemento de alta periculosidade, a convivência dele com a sociedade é perniciosa à própria sociedade, é deseducadora, e ele realmente deveria ficar numa prisão tipo de segurança máxima, como outros indivíduos tipo da mesma estirpe, como o Fernandinho Beiramar, o pessoal do PCC e tudo mais, isso é farinha do mesmo saco. Aliás, poderia
poderia levar a sua senhora Adriana Anselmo, que continua lá no Leblon, naquela gaiola dourada, sendo servida de drinks pelo Antiquários. Então, esses são os absurdos do Brasil. Esse é o Brasil do ministro Gilmar Mendes, né? Mas esse é o Brasil que certamente a maioria dos brasileiros não quer mais. O Andreasa, aí você, como é que viu aí a decisão do ministro do Gilmar Mendes? Você acha que tecnicamente também ela está correta, como disseram aqui Vera e Madu? Parece, Patrick Santos, que a minha sina é investir na impopularidade, né? Na minha impopularidade. Já na semana passada eu falara que não via ameaça na fala galhofeira, debochada do Sérgio Cabral. Mas ameaça eu não via, inclusive porque eu mesmo já sabia, porque havia lido no estado de São Paulo, se eu não me engano, na Folha também, mas no estado de São Paulo, uma matéria do Magluf, do repórter, sobre a atividade da família do Bretas. Legal, perfeita. É isso, não havia, portanto, nenhuma ameaça contida numa informação sigilosa, nada cifrado na fala do Sérgio Cabral. Para mim isso estava muito claro. Se não havia ameaça, a decisão do Bretas de mandar o Sérgio Cabral para Mato Grosso com base nisso não se sustentava. A meu ver, impopular que sou, considerei a decisão do Bretas autoritária. E considero a decisão do Gilmar correta, tecnicamente correta, perfeitamente defensável. Seria correta se fosse do Barroso também. Certo? É importante dizer o seguinte: certamente há motivos para que o Sérgio Cabral seja mandado para um presídio de segurança máxima fora do estado do Rio. Não tenho dúvida de que há, mas é preciso puxar por esses motivos. O fato dele ser líder de organização, encontrar formas como ele governa desde dentro do presídio, porque a influência dele sobre Pezão é evidente, sobre essa calamidade que está aqui. Então é evidente que o Sérgio Cabral tem poder desde dentro do presídio. Mas esse motivo apresentado aí não se sustenta para que esse senhor seja mandado para fora. E tudo que envolve o Gilmar, né, Vera, traz polêmica, né? Só para lembrar, né, já reverteu algumas decisões. Em agosto ele atendeu um pedido de habeas corpus do empresário Jacob Barata Filho. Há 2 semanas também ele soltou o Flávio Godinho, que é braço direito de Ike. Então, quer dizer, o fato de ter sido o Gilmar que tomou essa decisão acaba gerando toda essa polêmica, né? Gera polêmica, mas a gente também tem que saber fazer aí um como fizemos filtro. Aqui. Exatamente, porque, enfim, senão a gente entra nesse fla-flu, né, que não é nada bom para o Brasil e que tem pego aí uma boa parte da mídia. Você não pode ser nem pró um ministro, nem contra outro. A gente aqui acho que tem feito muito isso, analisado caso a caso, principalmente decisões e também os embates entre os ministros do Supremo, porque não tem um que esteja sempre certo, um que esteja sempre errado. E o fato deles terem virado figuras públicas, como a gente tem dito aqui, bastante em função do momento do país, bastante em função do protagonismo do judiciário, leva muitas vezes a que as pessoas os tratem como popstars, como estrelas, e eles não são. São julgadores, são zeladores da Constituição e, nesse caso, também tendo de fazer, às vezes, de juízes criminais, porque é facultado a eles, aliás, é dever deles fazer isso com as pessoas que têm foro no Supremo. Então, acho que a gente tem que ter sempre esse cuidado que a gente tem demonstrado aqui ao analisar a conduta de cada um, deles de acordo com o caso. Não cabe a nós estigmatizar ou corroborar estigmas que existam por aí, eu acho. A gente torce para que os juízes sejam imparciais, também, claro. Sejam juízes no sentido estrito do termo. Agora, eles também não ajudam muito, né, Vera? Eles fazem uma força danada para não nos ajudar. Eles têm muitas vezes cruzado a barreira aí que deveria, quando eles não deveriam falar, quando eles não deveriam opinar, quando não deveriam externar paixões políticas. Eles também não têm sido muito colaborativos com a imprensa ao respeitar essas, né, algumas das liturgias e limites do cargo.